Leo Di Plácido es un jugador que entrega todo, siempre intenta ayudar al Chimi en lo que puede, es un jugador que se caracteriza por la velocidad y mucha entrega por el Chimi, defiende no solo a los compañeros sino a toda la gente que trabaja detrás del club, que capaz no salen al campo de juego, pero hay gente muy importante detrás y también Leo Di Plácido juega un poco por toda esa gente que lo ayuda a estar bien. Alegría también es algo que me caracteriza y voy a darle al equipo lo mejor y voy a entregarme por la camisa. Esto es muy importante. Enfim, o homem foi apresentado depois de todo o imbróglio envolvendo a negociação entre Sport e Lanús da Argentina. O Di Plácido foi apresentado pelas bandas da Ilha do Retiro nesta segunda-feira. O jogador desembarcou na capital pernambucana no último domingo, passou por exames físicos e médicos, passou em todos eles, foi aprovado em todos eles. Nessa segunda-feira foi lá fazer toda aquela parte da mídia de apresentação e agora está, enfim, disponível, restando apenas sair a publicação no BID da sua regularização, para que o atleta possa, sim, ficar à disposição do Mariano Souza. Você viu aí na fala do próprio Di Plácido, onde ele fala que é um jogador que tem facilidade de jogar ofensivamente, um jogador que se marca muito assim pela sua raça, pela sua entrega em campo e que chega disposto para defender não só as cores do clube e ajudar os companheiros, mas inclusive representar aqueles que fazem parte também fora das quatro linhas. Se for isso mesmo e dentro do campo ele entregar e corresponder às expectativas, o Sport estará bem suprido. Além do Di Plácido, nesses próximos dias o Sport deve anunciar um outro lateral, dessa vez um velho conhecido, que é o Igor Cariús, fruto aí de mais um imbróglio, só que dessa vez jurídico. Como você sabe, o Igor Cariús está suspenso desde 2023, após a denúncia daquela questão de esquema de manipulação de resultado, por cartão amarelo que ele sofreu quando ainda jogava pelo Cuiabá, lá na Série A de 2022. A punição do Cariús expira nesse dia 23, ou seja, nesta quarta-feira, nesta terça-feira, melhor dizendo, e a partir disso o Cariús já pode ficar livre. O Sport aguarda apenas aí a notificação do STJD para poder fazer a sua inscrição junto à CBF e deixar o jogador apto a atuar nas quatro linhas. E junto com o Sport entra em campo também nesta terça-feira na Arena Condá um tabu de 3 temporadas invicto contra o adversário dessa noite. Eu te explico. O Sport não perde da Chapecoense desde 2018, quando também na Arena Condá, em confronto válido pelo segundo turno do Brasileirão, ainda da Série A, o Sport perdeu o jogo por 2-1. De lá para cá foram 6 jogos, contabilizando aí o Brasileirão de 2021 pela Série A, o Brasileirão da Série B de 2022 e o Brasileirão da Série B de 2023. Inclusive, quando se faz um recorte apenas na Arena Condá, neste período foram 2 vitórias e 1 empate do Sport no mesmo estádio do jogo de logo mais. Então, o Sport entra em campo para defender esse tabu, para a manutenção desse bom retrospecto recente e, além de tudo, quando se compara a temporada 2024 em si, estaremos vendo logo mais no confronto dessa noite o segundo melhor visitante, que é o Sport, ficando atrás apenas do Novo Horizontino, contra o segundo pior mandante da competição. A Chapecoense tem aproveitamento melhor apenas do que o Guarani, que é o lanterna. Em 7 jogos dentro de casa, a Chape somou apenas 7 pontos, fruto de apenas uma vitória. Essa vitória, inclusive, na já longínqua primeira rodada, na estreia ali do Brasileirão, contra o time do Ituano. Para esse jogo, o Sport conta com alguns retornos, porém conta também com alguns desfalques, como é o caso do Luciano Castan, na quarta zaga. O Gustavo Coutinho também está suspenso na frente e não será opção para o Mariano Sosso. E o próprio Mariano Sosso não estará à beira do gramado em função do terceiro cartão amarelo tomado no último confronto contra o América Mineiro. Para o lugar do Castan, a substituição natural que se espera que o Sosso coloque, caso não exista aí nenhuma surpresa, é o Chico. Já para o lugar do Coutinho, o Zé Roberto deve entrar de frente, ele já vinha entrando, desde o último confronto contra o América Mineiro, já tinha deixado o Gustavo Coutinho no banco, então o Zé Roberto deve entrar na frente. A boa notícia para esse jogo é a volta do Dalbert, que enfim passa a ficar à disposição depois aí de quase 1 mês e meio
em recuperação. Ele havia sofrido uma contusão no jogo contra o Mirassol, quando o Sport venceu por 1-0 na Arena Pernambuco, e de lá para cá vinha desfalcando o Leão, além do próprio Filipinho, que iniciou a transição física nesta semana e deve ficar à disposição, possivelmente, para o jogo contra a Ponte Preta. Com isso, eu aposto, torcedor, na escalação do Kaique no gol. Na lateral direita fica aquela dúvida se ele vai com o Fabrício Domingues improvisado ou com o Rosales. Eu iria de Rosales. A zaga deve ser composta pelo Alisson Cassiano, o Chico e o Dalbert, que deve fechar ali na esquerda. O meio-campo deve ter o Felipe e o Fabrício, caso o Fabrício não for deslocado para a direita. Caso isso aconteça, deve ser o Fábio Matheus a ocupar ali a volância junto com o Felipe. No meio, o Lucas Lima deve iniciar o jogo. No ataque, eu aposto aí em Barleta, Zé Roberto e o Ortiz, fechando ali pelo lado esquerdo. O confronto de logo mais é decisivo para os dois clubes. O Sport pode voltar ao G4 em caso de vitória. Nesse momento, o Sport tem aí 24 pontos, está ocupando a 8ª colocação. Como eu já falei no início do vídeo, o Sport tem 2 jogos a menos, mas é importante psicologicamente que possa voltar ali para o bolo do G4 antes mesmo de cumprir esses 2 jogos, e já a Chape passa por uma situação difícil na tabela. A Chape é 16ª colocada com 18 pontos, 4 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, como falei, segundo pior mandante da competição, e a Chape joga para se recuperar, para tentar se recuperar e começar a olhar mais para a parte de cima da tabela. O confronto desta noite terá a transmissão do Sport TV e do Premier. O jogo inicia às 19 horas e a gente torce que o Sport volte a exibir o seu melhor futebol, aquele lá do início do campeonato. Aos pouquinhos, nós estamos tendo aí os desfalques retornando, né? Já foi o caso do Dalbert, o Romarinho já iniciou transição, o Filipinho também, se Deus quiser, vão voltar no próximo jogo contra a Ponte Preta. Alguns reforços começaram a chegar. O Lobato, inclusive, importante dizer, deve jogar esse jogo contra a Chapecoense. Acredito que não de frente, mas será uma opção, pelo menos para o decorrer da partida, para a gente conhecer e ver o quanto o garoto tem aí de potencial e pode contribuir com o Sport. Além do Lobato, a gente já falou que Plácido chegou também. O Sport especula alguns outros nomes ainda, deve anunciar até o final da janela aí mais 2 ou 3 nomes, pelo menos. Jogadores para a zaga, para a volância e para o ataque, são os alvos principais da diretoria. Mas enquanto eles não chegam, é pegar o limão que tem dentro de casa, fazer dele uma limonada e voltar à briga nas cabeças. Inclusive porque, nesta terça-feira, o Santos ganhou de 4-0 do Curitiba, fora o baile, se isolou cada vez mais ali na ponta da tabela. O Santos agora já tem 32 pontos, ou seja, já são 8 pontos além do Sport. E eu sei que o Santos já tem aí 3 jogos a mais, né? Se o Sport conseguir vencer os seus 3 jogos, o Sport assume a ponta da competição, mas vai ficando cada vez mais naquela conta de você não poder errar. Então é muito importante que o Sport não desperdice pontos para não começar a ver já um adversário se desgarrando na parte de cima da tabela e daqui a pouco a gente só ter 3 vagas para brigar. Vai lá, Sport, faz a tua parte, mantém o tabu e traz os 3 pontos para a gente aqui ficar feliz com você, Leão. Se você chegou aqui, eu te peço que você possa se inscrever, deixar seu like, recomendar para um amigo, e eu vou deixar aí para você curtir a última vitória do Leão contra essa Chape lá na Arena Condá, quem sabe para inspirar o nosso elenco a trazer mais 3 pontos no confronto de logo mais. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e pelo esporte tudo. Everton Felipe ou Juba? Juba na cobrança! Gol do Sport! Luciano Juba de falta! 12 minutos de jogo e bateu muito bem, né? Calculou!